Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui em mais uma escola dominical e nós vamos estar louvando o nosso Deus, agradecendo ao nome do nosso Criador. Nosso Deus é um Deus santo, todo-poderoso, um Deus eterno, um Deus cheio de maravilhas. Por isso que nós estamos alegres. E louvado seja Deus por isso. Então abra sua Bíblia no Salmo 149. Salmo 149. Nós vamos ler esse salmo todo. Esse salmo nos prepara para o momento onde nós vamos colocar a nossa vida em adoração ao nosso Deus. Então abra sua Bíblia, Salmo 149. Nós vamos fazer essa leitura em conjunto. Leia em casa, participe do culto e dessa escola dominical para a honra e glória do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: cantai ao Senhor um cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Aleluia! Nós estamos alegres, o nosso Deus é bom e é uma alegria estar em mais uma escola dominical para aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora, vamos colocar a nossa vida no altar desse Deus santo e todo-poderoso. Esteja em oração nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Tu és um Deus santo, 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 Pai. Toda a terra está cheia da tua glória, do teu poder, da tua majestade, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, para adorar e bendizer o teu santo nome. Porque tu és um Deus tremendo. Tu és um Deus que um dia olhou para cada um de nós e nos deu a salvação e a vida eterna, mediante ao teu Filho amado Jesus Cristo. Pai eterno, em nome de Jesus, ó Pai, seja conosco, que a nossa adoração, o nosso louvor sejam agradáveis a Ti, Pai. Purifica a nossa vida, os nossos lábios, e que ao escutar a Tua palavra encontre terreno fértil em nossas vidas. É no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus. Esteja em louvor ao Deus que lhe criou, que nos criou nessa hora. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar.
Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Quando a gente vê e contempla a Deus, a gente vê o nosso pecado, tudo aquilo que a gente fez de errado. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 130, um salmo conhecido de todos, um salmo que eu gosto muito. Nós vamos ler esse salmo e vamos pedir perdão dos nossos pecados, para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos estar orando também pelos aniversariantes da semana, pelas famílias de oração nessa hora. Os aniversários da semana é a Sandra Maria Aurélio e a Telso Vicentini. E as famílias de oração é o Sérgio Medeiros e a Simone das Neves Souza. Então os aniversariantes dessa semana são a Sandra Maria Aurélio e o Atelso Vicentini. E as famílias de oração é o Sérgio Medeiros, a família do Sérgio Medeiros, e a família da Simone das Neves Souza. Mas antes de a gente orar, a gente vai ler esse texto aqui, Salmo 130. Salmo 130, nós vamos ler esse salmo todo, a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Queridos, louvado seja Deus pela palavra dele lida. Nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, vamos orar por essas pessoas queridas também nessa hora. Esteja em oração nessa hora, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, rogamos a Ti pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor para com as nossas vidas. Pai eterno, que a Tua bondade possa penetrar no nosso coração para que nossos pés não vacilem, Pai, para o mal e para fazer coisas que não pertencem à Tua vontade, ao Teu querer, Pai. Nos dá retidão de vida, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai eterno, em nome de Jesus, colocamos também essas pessoas queridas em Tuas mãos.
Pai eterno, colocando a vida da Sandra Maria Aurélio e do Atelson Vicentini, que está completando mais um ano de vida durante essa semana. Prolongue os anos de vida dos teus filhos, abençoe cada um deles, sustenta o lar de cada um deles, ó Pai, que a tua boa mão poderosa possa guiá-los por onde eles andarem e que eles sejam bênção do Senhor na vida deles, na casa deles, por onde passarem, Pai. Permaneça com cada um deles, ó Pai. Pai eterno, também colocamos em tuas mãos as famílias de oração, a família do diácono Sérgio Medeiros e a família da Simone das Neves Souza. Pai eterno, em nome de Jesus, que haja o alimento diário nessa casa, que haja também o alimento espiritual nesses lares, que em nome de Jesus o teu poder possa ser manifestado naqueles lugares, nessas casas, nessas famílias, ó Pai, que possam ser abençoados, ó Pai. Supre toda e qualquer necessidade, providencia tudo aquilo que eles necessitam, não o que eles querem, mas o que eles necessitam conforme a tua vontade, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita, Pai. Pai eterno, permaneça com eles, em nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. Nós já cantamos, já louvamos o nosso Deus e agora nós vamos aprender um pouco mais da tua santa palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 127. Nós vamos meditar, vamos ter essa aula de escola dominical nesse salmo, Salmo 127, um salmo que é belíssimo. Todos conhecem esse salmo, muitos sabem até de cor. Então nós vamos estar aprendendo um pouco mais, tirar lições preciosas para as famílias, para as nossas famílias. Esse salmo aqui ele começa falando sobre casa, e a gente está nesse mês onde a gente tem uma série de estudos sobre família, é necessário também. Nós vamos estar então aprendendo um pouquinho com esse salmo sobre a nossa família, como a gente deve viver, como a gente deve andar e o que nós devemos fazer como família do nosso Deus. Salmo 127. Mantenha sua Bíblia aberta, a gente vai estar lendo e a gente vai pega um marca-texto, alguma coisa também, porque a gente vai percorrer outros textos da palavra de Deus. Então, pegue aí o Salmo 127, nós vamos ler juntos, tá bom? Lê em casa, participe desse momento de culto, traga os familiares, os filhos, os netos, para que nós possamos aprender juntos com a palavra de Deus. Salmo 127, diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez, vamos colocar a nossa vida diante de Deus e pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Esteja em oração. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa vida, o nosso coração, Pai, para que a Tua palavra que já foi lida encontre terreno fértil em nossas vidas. E que essa palavra frutifique e cresça para a honra e glória do Teu santo nome. E nos dê famílias fortes, ó Pai, para a honra e glória de Jesus. Que o Senhor sustente o nosso lar, abençoe cada família da Igreja Presbiteriana de Araçás, cada casamento, Pai, cada filho, cada marido, cada esposa, cada neto, cada criança, que em nome de Jesus, cada adolescente, cada jovem, que todos esses sejam fortalecidos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Que a Tua boa mão poderosa possa sempre mostrar, Senhor, coisas novas às nossas famílias e coisas do Senhor. Pai eterno, permaneça conosco, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. A palavra de Deus é muito bela.
Quando a gente vê esse texto aqui, Salmo 127, a gente pensa sobre família. O primeiro verso aqui já vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, quando a gente pensa nesse verso, e o título que está aqui na minha Bíblia, por exemplo, de repente na sua Bíblia está um pouco diferente, mas na minha Bíblia está assim: todo bem procede de Deus. E, queridos, é uma verdade, se esse salmo revela essa realidade, que todo bem procede de Deus. E, inclusive, o bem da família, o bem da casa também procede de Deus. Então, queridos, quando a gente vê isso tudo, quando a gente pensa nessa realidade sobre família, e a gente olha esse verso, a gente tem várias lições aqui que a gente pode tirar. Eu vou destacar 4 lições que a gente pode tirar aqui. E essas lições a gente vai ter outros textos também relacionados, e a gente vai aprender um pouco mais sobre essa temática de casa, da família e de um alicerce, né? De um alicerce, de uma edificação, que a família também é um processo de edificação, um processo onde nós vamos aprendendo com o outro, onde nós vamos crescendo juntos, onde a gente vai aprendendo como lidar com as pessoas, com o casal, com os filhos. Eu ainda não sou pai, mas a gente vai aprendendo juntos. E a palavra de Deus vai nos ensinando essa realidade também. Não é? Então, a primeira sentença aqui, a primeira realidade que eu vejo nesse texto, que esse texto nos apresenta, é que o Senhor é o alicerce, ou deve ser o alicerce da família. Não existe outro alicerce, não existe outra realidade, não existe outra forma de se construir uma família sólida que não seja a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pessoa da Trindade de Deus. Ele deve ser o alicerce da nossa casa, da nossa família, da criação dos filhos, de tudo isso. Se não for Ele, em vão trabalham os que a edificam. É o que o texto está dizendo. A palavra de Deus afirma exatamente isso. Se o Senhor não edificar a casa, se Ele não estiver na edificação, se Ele não estiver no alicerce, se Ele não estiver na construção do nosso lar, é em vão o nosso trabalho dentro de casa. Ou seja, se o Senhor não estiver dentro do nosso casamento, se o Senhor não estiver dentro da criação dos nossos filhos ou futuros filhos, se o Senhor não estiver dentro de todo e qualquer relacionamento dentro do lar, é em vão o trabalho da nossa vida. É em vão lutar, é em vão fazer qualquer tipo de coisa. Então, tenha Jesus Cristo como alicerce da sua casa. Tenha Jesus Cristo como a base fundamental do seu lar. Um outro texto bíblico, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 7, lembrando que nós estamos aqui numa escola dominical, então a gente vai manusear um pouquinho a palavra de Deus. Mateus capítulo 7 é um texto conhecido de todos também. Nós vamos ler do verso 24 ao 27. Esse texto vai nos ensinar sobre algumas questões de fundamentos. Eu falei que o Senhor deve ser o alicerce da família. Se Ele não for o alicerce da família, não adianta absolutamente nada. E esse texto que a gente vai ler, em Mateus 7, do 24 ao 27, fala exatamente sobre isso. Olha o que o texto vai dizer. Mateus 7, do 24 ao 27, abra sua Bíblia e a gente vai estar lendo junto esse texto, pausadamente, para a gente estar aprendendo também sobre esse alicerce. Olha o que esse texto vai dizer. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos parar por aqui um pouquinho. Então, todo aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras, que palavras? Ele estava terminando aqui o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão, alguns estudiosos vão chamar o sermão ético de Jesus Cristo,
E aí Jesus está terminando esse sermão falando, olha, se vocês ouvirem essas minhas palavras e as praticar, você será como um homem prudente. Ou seja, o que lá em Salmo 127 está dizendo? Se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E eu afirmei aqui o seguinte, o Senhor deve ser o alicerce do nosso lar. Ou seja, para Ele ser o alicerce do nosso lar, nós precisamos guardar a palavra dEle e praticá-la. Guardar a palavra dEle e praticá-la. Nós devemos ouvir essa palavra, nós devemos guardar essa palavra no nosso coração e devemos praticar essa palavra. E aí sim, esse homem será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre esse alicerce firme. Se de fato nós vamos falar o seguinte, que não, Deus é o alicerce da minha família, Jesus Cristo é o alicerce da minha casa. Só que as nossas práticas não condizem com o Evangelho. Nossas práticas não condizem com o que a palavra diz. Nossas práticas dentro do seio do lar cheio de repente de palavras torpes, palavrões, cheias de várias coisas que acontecem, vídeos que não deveríamos ver e outras coisas mais, cheio de prostituições ou algo do tipo. A nossa casa não está sendo alicerçada sobre a rocha. Por quê? Nós falamos uma coisa e praticamos outra. O que o texto de Mateus 7 está dizendo é: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos tratar o outro com cordialidade. Então, dentro do nosso lar, nós precisamos tratar o nosso cônjuge com cordialidade, com amor, com decência, com ânimo, com alegria. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Aí sim nós estamos escutando a palavra, guardando no coração e praticando essa palavra. Quando nós fazemos isso, aí sim nós somos considerados como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ou seja, as turbulências vão vir contra a família. As situações ruins podem acontecer. O vento pode soprar, como o texto está dizendo aqui, o verso 25. O vento pode soprar, o mar pode ficar revolto, mas essa casa que é alicerçada sobre a rocha, ela permanecerá firme. Mas e a outra casa? A casa que não foi alicerçada sobre a rocha. A casa que tem as suas estruturas feitas por nós, por mãos humanas. O que acontece com essa casa? Olha o que o verso 26 em diante vai dizer de Mateus 7. Diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, todo aquele que ouve essas palavras que eu estou dizendo, a palavra de Deus que está sendo exposta, e não guarda no coração e muito menos pratica, ele é considerado um homem insensato. Aquele homem que não pensa direito, que edificou a sua casa sobre a areia. E olha o que acontece: caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, o que o evangelista Mateus está dizendo aqui, discurso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aquele que guarda os mandamentos do Senhor e os pratica, ele é considerado um homem prudente. Ele edifica a sua casa nesse alicerce que o salmista está dizendo. Salmo 127, verso 1 vai dizer:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, o Senhor deve estar no alicerce, deve estar edificando a nosso lar. É isso que esse salmista quer dizer. Edificar um lar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, é obedecer, é praticar a cordialidade cristã, a humildade cristã e o amor cristão, ou dar a outra face cristão dentro da família. Nós precisamos aprender isso para ter esse alicerce firme na rocha, que é o nosso Senhor. Uma outra realidade que eu vejo nesse texto. A primeira é: o Senhor deve ser o alicerce do nosso lar. A segunda realidade que eu vejo aqui nesse texto está no primeiro verso ainda. O primeiro verso ainda fala o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, o Senhor é quem nos guarda. E somente Ele pode fazer isso. Somente o Senhor pode guardar a sua e a minha família. Somente o Senhor pode guardar a cidade. Somente o Senhor pode nos guardar de todo e qualquer mal. Por mais que a gente faça diversos muros, cercas elétricas e etc. Quem nos guarda de fato é o Senhor. Nós podemos botar grades na nossa casa, com cadeados fortes, com segredos diferentes, fechaduras diferentes, pode botar cerca elétrica, pode fazer qualquer tipo de coisa. Se o Senhor não estiver guardando, isso tudo é em vão. Isso tudo é vão. Vamos voltar uma ou duas páginas, uma página da minha Bíblia aqui e ler o Salmo e ver o Salmo 121. O Salmo 121 fala de um salmista. O salmista falando, é um cântico de romagem. Para quem não conhece, cânticos de romagem são aqueles cânticos onde as pessoas, na peregrinação das suas cidades até a cidade santa, eles iam cantando esses salmos e também salmos da escadaria do templo. Eles iam cantando, subindo as escadas do templo para louvar e adorar a Deus. Por isso é salmo de romagem, de romaria, onde eles iam cantando e adorando a Deus alegres, porque o Senhor, pela oportunidade que eles tinham de ir ao templo, de adorar ao Senhor. E por isso que é salmo de romagem. Olha só o que esse Salmo 121 está dizendo, que contribui com essa realidade que o Senhor é que nos guarda. Olha só o que esse salmo vai dizer. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. É disso que o salmista aqui no Salmo 127 está dizendo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É interessante ver aqui no começo do Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa pergunta aqui, estudiosos vão contar que no período que foi escrito, durante uma série de povos, de guerras e tudo mais, existem interpretações para esse primeiro verso. Uma primeira interpretação que pode ser conjuntas também. Uma primeira interpretação é: em cima, no cume dos montes, existiam vários deuses, estátuas de deuses de povos. E aí, o salmista está perguntando o seguinte: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem desses deuses feitos por mãos humanas? É isso que o salmista está perguntando. E ele conclui. O que ele faz no verso 2? O meu socorro não vem deles, vem do Senhor. O Senhor aqui na minha Bíblia, na sua também deve estar, está com letra maiúscula, todas as palavras.
todas as letras, né? Por quê? Quer dizer Adonai, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. O meu Deus, o meu socorro vem dele, não vem desses outros deuses, que fez o céu e a terra. Uma outra interpretação que também é real é a seguinte: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sim, mas esse socorro em meio de batalhas e de guerras, e estrategicamente os exércitos esperavam o seu socorro do alto. Ou seja, quando Israel estava em guerra, muitas vezes os aliados ou até o povo se dividia e algumas pessoas desciam esses morros, esses locais, para pleitear e para lutar juntos na guerra. Então o socorro deles também não estava nessas pessoas que viriam estrategicamente dos montes, mas o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aqui o salmista é muito belo, vai contribuir muito com o Salmo 127. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. É Ele quem guarda as famílias. É Ele quem guarda a sua e a minha família. Se por um acaso você está preocupado, se você por um acaso está triste com algo que está acontecendo com a sua família, comece a pensar nessa realidade. Será que eu estou construindo a minha casa sobre a rocha? Será que eu estou edificando a minha casa sozinho? Ou Deus está edificando essa casa comigo? Ore, clame a Deus, peça a Ele. Porque se Ele não guardar a sua casa, a cidade em vão vigia a sentinela. A gente pode botar muitos guardas em volta da nossa cidade. Torres grandes na época tinham. Mas se o Senhor não guardasse a cidade, as cidades seriam tomadas, como foram muitas. Meus irmãos, nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Nós precisamos perceber essa realidade, porque o inimigo das nossas almas não brinca. O inimigo das nossas almas está frequentemente avançando e avançando contra as famílias, para destruir lares, para acabar com a comunhão, com a paz. Então preste atenção nisso tudo. O Senhor é que guarda. Isso quer dizer também que não somos nós que somos fortes o suficiente para guardar alguma coisa, mas é o Senhor que guarda. Nós podemos ficar de prontidão 24 horas por dia, mas o Senhor que guarda. A força não está no nosso braço, a força está no poder e na ação do Senhor. É isso que esse texto está dizendo. E a gente aprende outras coisas com esse texto. Se a primeira coisa que a gente aprendeu foi: o Senhor deve ser o alicerce do nosso lar. O Senhor é quem nos guarda, a segunda coisa. A terceira realidade é que o Senhor é quem nos sustenta. Olha o que o verso 2 vai dizer. O Senhor é o alicerce, ou deve ser o alicerce. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos sustenta. O verso 2 vai dizer o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, trabalhaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele o alicerce de tudo. Se não for o nosso Deus nos sustentando, não adianta absolutamente nada em nossas vidas. Ele sustenta o universo como um todo. Ele dá o alimento ao povo, dá o trabalho, dá o sustento. Por isso que nós devemos ser gratos e ter a consciência de que nada do que nós temos é nosso. Tudo foi providência de Deus, inclusive a nossa família. Os filhos
Não são nossos, não são dos pais, é de Deus. Devem ser criados para a glória de Deus. São herança, a gente vai ver aqui. É uma realidade que não pertence exatamente a nós, mas nós herdamos isso para cuidar de cada um deles. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É disso que o salmista está falando. Então a gente pode levantar de madrugada, a gente pode trabalhar muito, repousar pouco, nós podemos comer pão que penosamente granjeaste, nós podemos trabalhar exaustivamente, é isso que o salmista está dizendo. A gente pode fazer isso tudo e ter de repente alguma coisa na mesa, mas aos seus amados ele o dá enquanto dorme. E aqui eu não estou dizendo para a gente, opa, já que é assim a gente vai ficar deitado esperando a comida chegar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós não precisamos ficar ansiosos com o dia de amanhã. Nós não precisamos ficar ansiosos com as coisas que acontecem em meio até essa pandemia que está vindo, que está acontecendo. Nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Vamos abrir um outro texto lá na Palavra de Deus que nos ensina essa realidade. Lucas 12, a partir do verso 22. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, do verso 22 ao verso 34 da Palavra de Deus. É um texto conhecido de todos também, onde Jesus vai nos ensinar sobre a ansiedade, sobre esse mal que pode estar afetando muitas famílias nos nossos dias. Lucas 12, do verso 22 em diante, diz assim a palavra do Senhor: a seguir dirigiu-se aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não têm tece, nem eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, ou não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Até aqui tá bom. E olha o que esse texto está dizendo sobre essa ansiedade, sobre esse sustento que só Deus pode dar. Meus irmãos, às vezes a nossa vida, principalmente nesse período de pandemia, muitos podem estar preocupados com relação ao que vai ser, como vai ser. Eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando demais. Às vezes eu trabalho na área da saúde, eu posso me contaminar. E minha família, como vai ser? E será que o salário vai vir? Será que não vai vir? Como será isso tudo? E tudo mais são ansiedades pertinentes, só que a gente precisa ter a consciência e a certeza de que o nosso sustento não vem de nós mesmos. Nada é nosso. Nós somos sustentados por Deus. Olha o que o salmista está dizendo, Salmo 127, verso
2. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Uma outra lição que a gente pode tirar desse verso também é que nós temos que trabalhar sim, mas nós precisamos descansar. Lembre o que Deus fez, Ele criou o mundo e também descansou. Ele precisa descansar? Não, Ele precisa nos ensinar. Ele com seu descanso nos ensinou que nós, seres humanos, precisamos descansar. E às vezes a gente só pensa em trabalho, em fazer, e acontecer, eu preciso de dinheiro, eu preciso do sustento, meu filho tem faculdade, meu filho tem não sei o quê, e tem a comida do dia, tem isso, tem aquilo, e aí, quando a gente vê, a gente está envolto de uma ansiedade tão grande que a gente não sabe sair. Porque a gente não aprendeu a descansar no Senhor e saber que o sustento não vem pelo nosso muito trabalho, mas vem pelo Senhor. É Ele que nos sustenta. É Ele quem sustenta a nossa família. É Ele que nos guarda. Meus irmãos, guarde essa palavra para você. É Ele quem nos sustenta. E somente Ele pode nos sustentar. Ele vai continuar nos sustentando. Uma terceira realidade que eu vejo, uma quarta realidade que eu vejo nesse texto. Eu já estou terminando. A primeira, recapitulando, o Senhor deve ser o alicerce do nosso lar. Segunda, o Senhor é quem nos guarda. Somente Ele pode nos guardar, mais ninguém. Terceiro, o Senhor é quem nos sustenta. Ele sustenta a minha e a sua família. O nosso lar é sustentado por Deus. E louvado seja Deus por isso. E uma quarta realidade. O Senhor é quem nos dá a felicidade. A gente pode buscar felicidade em muitos lugares. Dentro de casa, fora de casa. Às vezes muitos casamentos terminam e acabam porque eu não estou mais alegre com a minha esposa, meus filhos não me deixam alegre, a minha família não dá porque não existe felicidade, eu vivo uma mesmice de tudo. Mas, meus irmãos, quem nos dá a felicidade é Deus. Se nós procurarmos felicidade um no outro, nós não encontraremos felicidade. Ou talvez encontraremos passageira felicidade. Mas quando nós buscamos essa alegria no Senhor, a gente vai ler um texto que fala sobre isso também. Quando nós buscamos essa alegria, essa felicidade, isso nos encontra. E louvado seja Deus por isso. Olha o que o texto vai dizer do verso 3 ao verso 5. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Olha só como é interessante esse final do texto. Herança do Senhor são os filhos. Ou seja, os nossos filhos nós herdamos eles. Eu vou herdar os meus, e você que já tem filhos herdou esse filho do Senhor para a criação e glória dele. Não é seu, é para Deus. Certo? Os filhos são para serem criados conforme a vontade de Deus, para o louvor da glória de Deus. Essa é a função do pai, educá-los no caminho que ele deve andar. E por isso que às vezes a gente deve apertar uma orelha do filho, porque às vezes o filho faz coisa contrária à palavra de Deus. E quando a gente aperta a orelha do filho, a gente está educando conforme Deus quer que a gente eduque, para que ele seja e viva conforme a vontade de Deus. Certo? Então, a herança do Senhor são os filhos. E esses filhos vão estar como flechas na mão do guerreiro. E esses filhos, quando a gente enche o nosso quarto, a nossa casa, feliz será o homem. Ou seja, a nossa felicidade vem do Senhor, porque Ele nos dá a nossa herança. Certo? Essa felicidade vem de Deus. E quando a gente lê um texto muito belo também, lá em Neemias 8, verso 10. É um texto que você pode decorar ele. É um texto que é fantástico.
Esse texto aqui, Neemias, capítulo 8, verso 10, nesse texto aqui, capítulo 8, Esdras, ele lê diante do povo a palavra de Deus, os mandamentos, a lei do Senhor. E ele vai lendo, e o texto relata que ele dava explicações, e Neemias era o governador naquela época. O verso 8, o verso 9 vai dizer sobre isso. E eles liam por muito tempo a palavra de Deus. O verso 9 vai falar que o povo chorava diante de Deus, ouvindo a sua lei, a sua palavra. Olha o que está querendo dizer aqui. E aí o verso 10 vai falar algo tremendo. Olha o que o verso 10, Neemias 8, verso 10, vai falar sobre essa felicidade. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha o que esse texto está dizendo. Eles deveriam comer coisas boas, comidas festivas, para eles não se entristecerem. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se às vezes o nosso casamento não tem alegria, está meio chato, não sei o quê, está faltando alguma coisa, às vezes a gente está buscando a nossa alegria em outro lugar. Porque o Neemias já disse, a alegria que vem de Deus é a nossa força. Se você está se sentindo fraco dentro do seu lar, na sua casa, com seus cônjuges, busque a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É isso que esse salmista está dizendo. É isso que Neemias disse. É isso que a palavra de Deus está cheia, está repleta da felicidade que somente Deus pode dar. O Senhor deve ser o nosso alicerce, o alicerce da família. O Senhor é quem guarda a família. O Senhor é quem sustenta a família. E o Senhor é o único que pode dar felicidade, alegria para as nossas famílias. Está faltando alegria na sua casa? Busque o alicerce, que é Jesus Cristo. Se você acha que a sua casa, você está ansioso demais, não sei se tem um sustento, busque ao Senhor Jesus Cristo. Se você de repente pensa e fica ansioso, olha o que vai acontecer com o meu lar, em vão vigia a sentinela, busque ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é o que esse salmo está dizendo. Se você quer ter uma família forte, alicerçada, busque a alegria que somente Deus pode dar. E como Neemias disse, tantos anos atrás, a alegria do Senhor é a nossa força. E louvado seja Deus por isso. Guarde essa palavra no seu coração, medite nela mais uma vez, lembre, veja de novo o vídeo, veja os pontos que eu destaquei e, queridos, aprenda, medite, debruce na palavra de Deus, para que você seja alimentado e tenha essa casa alicerçada na rocha eterna, que é uma só, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Ele mesmo te abençoe, que Ele mesmo te guarde, que Ele guarde a sua família, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, para o louvor da glória dEle. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar, colocar a nossa vida diante de Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós louvamos ao Teu santo nome, bendizemos a Ti, Pai. O Senhor é um Deus tremendo, todo-poderoso, o Senhor é um Deus eterno, santo. Por isso nós estamos alegres. A Tua alegria, Pai, é a nossa força. Por isso que nós vivemos, andamos, caminhamos em família, Pai. Pai eterno, nós rogamos a Ti que em nome de Jesus, ó Pai, as famílias da Tua casa sejam alicerçadas na rocha, Pai.
Se houver crise nas famílias, se houver brigas, discussões ou algo do tipo, que de fato os casais, os filhos possam se debruçar diante da tua palavra e pedir a ti em nome de Jesus, que o Senhor mesmo possa alicerçar, possa construir, possa edificar cada um dos nossos lares. Fortalece as colunas da tua casa, das nossas famílias, em nome de Jesus. Pai eterno, guarda-nos, Senhor. Livra-nos de todo mal. Livra-nos, Senhor, das ciladas do inimigo. Livra, Senhor, das setas do maligno, em nome de Jesus. Pai eterno, em nome de Jesus, sustenta o nosso lar. Em meio a essa pandemia, em meio a toda a crise que está acontecendo. Pai eterno, inútil vai ser cada um de nós acordarmos de madrugada e dormir tarde, porque o nosso sustento não vem da força do nosso braço, mas vem do Senhor. Nos dê essa certeza, Pai, e tira toda a ansiedade da nossa vida. E Pai eterno, em nome de Jesus, coloque a tua alegria, o teu poder sobre cada família, que em nome de Jesus nós sejamos revestidos da tua glória e do teu poder para a honra e glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos, e na ação e no poder do Santo Espírito de Deus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, nós estamos finalizando mais essa escola dominical e nós temos uma série de lives acontecendo. Na terça-feira agora nós vamos ter mais uma live com o Reverendo Osni. O Reverendo Osni, ele está plantando uma igreja lá no Oriente Médio e vai ser um privilégio conversar com ele, ter mais conhecimento de tudo aquilo que ele já nos ensinou, que Deus já nos ensinou, e ele vai nos ensinar também através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje ainda, às 19 horas, nós temos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Participe dos nossos cultos. Quarta-feira, às 19h30. Domingo, às 9 horas da manhã, nosso EBD. E no domingo à noite, às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E até logo mais à noite, às 19 horas. Um forte abraço para você e para toda a sua família. Deus abençoe.